O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados para a nossa breve reflexão, dar as boas-vindas ao Miguel. Miguelito, seja bem-vindo, Miguel. Aí, é a primeira vez que ele vem, né? É isso aí, bem-vindo, Miguel. Bem-vinda a cada um de vocês nesta capela porciúncula deste movimento apostolado eucarístico da Divina Misericórdia, que mira os passos da consolidação do seu carisma, parcela da Igreja, fragmento minúsculo, mas que tem uma identidade e que está se consolidando e requer a resposta sua, minha, de cada um de nós, e é preciso que demos estes passos. Deus tem um sonho para o apostolado, não é? Deus tem um sonho e você precisa sonhar com Deus. Deus tem um sonho para você. Mais especificamente aqui, Jesus também tem um sonho para você. E este Evangelho de Mateus 13 é a continuidade do Evangelho de domingo passado. Qual que era o Evangelho de domingo passado? Joio e o trigo, parábola do joio e o trigo. E hoje essas três parábolas, na continuidade deste capítulo 13 de Mateus, três parábolas pequenas da comparação do reino. O reino é um tesouro escondido num campo, onde um homem ambicioso, cheio de alegria, o descobre, vai e vende tudo que tem para comprar aquele campo. Depois também o reino dos céus é comparado a um comprador que procura pérolas preciosas. Depois o reino dos céus é comparado a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de todas as naturezas. Veja, o que é o reino dos céus? O reino dos céus não é essa parábola ou essas parábolas. Essas parábolas são indicativos do reino. Então Jesus está contemplando a partir desse cenário temporal. E esse cenário temporal está lá na parábola do joio e do trigo como uma constatação de homens bons e maus. Aqui hoje também uma constatação de homens bons e maus. Seria tão simples para Deus estalar o dedo e dizer: todo mundo vai ser bonzinho.
e o reino dos céus não vai existir mais o mal, mas isto nós seríamos assim condicionados a ser bom. E Deus quer que nós participemos deste processo de santificação. Se pudermos, se queremos olhar para essa dimensão de processo, podemos olhar para aqueles seres espirituais que Deus os criou santinhos, espíritos boníssimos, que são os anjos. E mesmo os anjos, criados espíritos bons, tiveram a liberdade para escolher e escolheram afastar-se de Deus, uma terça parte. Assim Ele está fazendo também com os seres humanos, com nós, nos criou livres e agora quer que a gente decide se permaneçamos com Ele ou se a gente se afasta dele. Por isso, o reino que Jesus está apresentando é dentro deste processo histórico. Marquemos bem esta palavra: processo. Para o enamoramento, para o casamento, é preciso um processo. Para que sejamos adultos na fé, cristãos, é preciso um processo de iniciação cristã. Para que nós decidamos a nossa vocação, é preciso um processo. Quando a gente tem pressa, a gente tromba na muralha, não é assim? É preciso então caminhar. A santidade é isso. Repito, São João Paulo II, o santo é um pecador que nunca desistiu. Quanta gente saiu da igreja, porque não conseguiu conviver com a sua fraqueza. Quem consegue conviver com a sua fraqueza e lutar para ser melhor, consegue com certeza a santidade. Mas é preciso se submeter ao processo. Aqui está o processo do reino. O reino não é isto que está ali. O reino é a plenitude da obra de Deus, gerada na eternidade. E a geração na eternidade, esse termo na teologia não significa um início histórico, porque eternidade não tem história. Eternidade gerado, tudo o que há em Deus, gerado na eternidade, sempre existiu, nunca teve início, nunca terá fim. É uma coisa, gerado na eternidade, tudo o que está lá desde sempre, para sempre vai ficar lá, e tudo que é criado nesta dimensão terrena, outro termo chama-se imanente, deve atingir a sua plenitude. No céu já está como plenitude, na terra ainda não. Na terra é preciso que se atinja a plenitude. Nós estamos caminhando para isso e Jesus está nos ensinando com as parábolas, com a palavra de Deus, nos catequizando, nos formando. Alguma coisa a gente consegue entender e começar a praticar. Outras nos são difíceis. Dependendo também da nossa personalidade, dos nossos temperamentos, que são 4, alguns têm mais facilidade em uma dimensão e mais dificuldades em outras. Alguns têm facilidade de tomar iniciativa, outro tem mais facilidade em ser prudente, esperar e planejar o seu caminho. São as nossas personalidades, mas caminhamos de forma diferente, conforme a aptidão e o dom de cada um. Mas todos que perseverarmos, chegaremos lá. Então o sonho de Jesus aqui é este reino, esta plenitude, esta conclusão da obra. E ele olha para você e te chama a atenção para isso. Tem nesta realidade temporal homens bons e maus. E na primeira leitura do livro dos Reis 3, nós temos o sonho de Salomão. Qual era o sonho de Salomão? Ter sabedoria. E no sonho Deus aparece para ele, e ele pede a Deus para ter sabedoria. E isso alegra o coração de Deus de tal forma que Deus diz em sonho, mas é aquele sonho real, sonho de José do Egito, sonho de José do Novo Testamento, o pai de Jesus,
sonho de Daniel, sonho de João, esse sonho que na verdade é comunicação profunda com Deus. Deus se agrada do pedido de Salomão e disse: eu não vou te dar sabedoria, Salomão, eu vou te fazer sábio. A sabedoria para você não vai ser uma ferramenta. Isso aí, Miguel, confirma. A sabedoria para você, Salomão, não vai ser uma ferramenta. Prestem atenção nisso. Salomão, eu não vou te dar uma ferramenta. Eu vou tornar você um homem sábio. A sabedoria vai ser parte intrínseca do seu coração. Salomão, a sabedoria não vai estar na tua inteligência, vai estar no seu coração. Uma coisa é ser um homem inteligente, outra coisa é ser um homem inteligente e sábio. Uma coisa é a gente trabalhar para a nossa salvação com o nosso intelecto. É muito superficial e quando é só intelecto, não nos leva a Deus. Muito pelo contrário, o inimigo de Deus, para afastar os discípulos, os filhos de Deus, usa só o intelecto. Mas os discípulos de Deus, quando anunciam o Evangelho e a sabedoria revelada nas Sagradas Escrituras, o fazem com o coração. Salomão não teve a sabedoria como inteligência, como mera inteligência, mas como parte integrante de todo o seu ser. Disse Deus: não só te dou a sabedoria, mas te dou um coração sábio. Coração na Bíblia significa a sua consciência, a sua profundidade, o centro, núcleo do seu ser. E você mesmo, eu, somos uma incógnita para nós mesmos. Nós nos surpreendemos conosco mesmo muito facilmente na história. E se quisermos nos conhecer, se eu quiser me conhecer quem eu sou, preciso estar diante de Deus, porque Ele me conhece. E qual que é o sonho do Pai para você? Segunda leitura, Romanos 8, versículo 29. Aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre. Do que é que esta revelação que o autor sagrado aqui está falando nas Sagradas Escrituras? Contemplar desde sempre em Deus significa Deus te conheceu antes de você ser história, como falou para o profeta, tanto para Isaías quanto para Jeremias, antes de você nascer. O meu projeto está para quem da sua história? Aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre. Deus, a esses, Ele predestinou a serem conforme a imagem de quem? Seu Filho Jesus. O sonho de Deus para você é que você seja criado, cultivado, confirmado e concluído à imagem do seu Filho. Então veja, Deus nos criou a imagem do seu Filho. Adão, Abraão, Moisés foram criados à imagem do Filho de Deus. A imagem e semelhança, diz lá atrás. Aqui não está falando São Paulo da semelhança, porque quer falar exatamente desta dimensão imutável, a não ser que, em última instância, você rejeite Deus absolutamente. Então, o que nós trabalhamos para a construção do reino nessa dimensão terrena é resgatar a nossa semelhança com o Filho de Deus, porque já o somos criados à sua imagem. O pecado não deformou em você e em nós a imagem do Filho de Deus. O pecado deformou a semelhança. O reino de Deus, agora no estado temporal, diz respeito a resgatar a nossa semelhança com Jesus.
E olha a predestinação. O que é predestinação? Ninguém encontra na Bíblia a palavra predestinação para o mal, para o inferno. Ninguém é predestinado para o inferno, mas sim para o céu. Somos predestinados à santidade. Somos destinados 2 vezes. A primeira vez, quando Deus te contemplou desde sempre. Lá em Deus, na eternidade, quando Deus pensou em você. Quando Deus quis criar você na dimensão terrena, Ele já te destinou à santidade. Aqui, na história, pelo processo de nossa catequese, de nossa evangelização, de assimilar em nós os elementos da palavra de Deus para sermos santos, novamente pelo batismo, de forma muito objetiva, Deus nos destinou novamente à santidade, à imagem do seu Filho. E para concluir, tanto nos últimos versículos do Evangelho do domingo passado, como agora, ele está dizendo aquilo que o mundo não gosta de ouvir. Como se dará essa conclusão do reino? Assim acontecerá no fim dos tempos. Mateus 13, 49. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Ninguém gosta de falar isso. As mídias não falam isso. E os cristãos que falam isso, às vezes, já são olhados com reserva. Olha, acho que esse aí é meio fanático. Não, é bíblico. Nós gostamos de falar de projetos temporais. Nós gostamos de ambicionar projetos passageiros, mas poucos ambicionam o reino. E este é o projeto completo de Deus, o sonho de Deus. O Pai sonha em sermos a imagem de Jesus. Jesus sonha com a plenitude do reino. E o Espírito Santo é quem trabalha para executar este sonho que Deus tem, que Jesus tem, de você, de mim, de nós, para a humanidade. Haverá esse tempo que os anjos vão separar os homens bons dos maus. Os homens maus vão usar do seu intelecto, de 1001 argumentos que não valerá mais de nada. Se tornarão cinzas os argumentos na ocasião da separação final e definitiva dos homens bons dos maus. Mas se sobressairá sobre a vida dos justos as suas virtudes. Irmãos e irmãs, guardemos no coração esta palavra e peçamos a Deus a virtude necessária, conforme a aptidão de cada um, para buscarmos contribuir para a edificação do reino de Deus, que já está como sinal e fragmento entre nós, mas que vai se tornar e vai se tornando num processo gradual, plenamente concretizado, e está se consolidando em cada um de nós o seu projeto de amor e salvação. Sinta-se amado, sinta-se amada por Deus. Esta é a primeira premissa para perseverarmos. Nunca pare por causa da sua fraqueza. Nunca pare por causa das suas quedas. Persevere, queira se levantar. Quando eu quero me levantar das minhas quedas, Deus estende a mão e te sustenta. Eu caminhava essa semana com o meu diretor espiritual no pátio da sua morada, um lugar muito bonito, e ele apontava exatamente estes tesouros escondidos que muitas vezes a gente é tentado a não olhar por causa das grandes e das pequenas falhas nossas. Diante de Deus, todo pecado, todo erro se torna nada quando nós olhamos para a sua misericórdia
e permitimos que Ele nos ame. O seu amor nos resgata desde sempre e nos fortalece para continuar trabalhando para a edificação do reino de Deus, que é Ele mesmo, presente na eternidade, presente na história, presente no seu coração, como sabedoria divina a governar o mundo, a história, você. Amém.